Jesus, queremos neste instante te agradecer. Te entregamos nossa vida, todo o nosso ser. Te adoramos, pois só tu és o Senhor. Como não falar, quanto é bom estar contigo em tua casa, ó Pai. Os pecados e maldades queres perdoar. Redimidos nós iremos te servir. Como não falar, quanto é bom estar contigo em tua casa, ó Pai. Os pecados e maldades queres perdoar. Redimidos nós iremos te servir. Ó Rei Jesus. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a nossa saudação, gratidão e alegria de podermos nos reunir em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Deus que se faz presente aqui e aí, aonde você estiver nos acompanhando sobre as bênçãos do Altíssimo, neste 14º domingo após o Pentecostes. Queremos juntos elevar os nossos pensamentos a Deus em oração, em gratidão, louvar, adorar, ouvir a mensagem preparada com muito carinho para nos trazer sabedoria, conforto, paz e alívio ao coração e certamente receber o perdão de Deus. Por isso, fique conosco, acompanhe este culto. Quem estiver com você, que possa também juntos receber o amor de Deus, o perdão e certamente um dia aonde nós estaremos cada vez mais amparados por Deus. Sejam muito bem-vindos para este momento. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a todos nós. Nós queremos louvar ao nosso bondoso Deus e convido a todos para cantarmos o hino que segue. Cantemos. São tantos rostos em meio à multidão, são tantas vidas sem rumo ao meu redor. Quantos sorrisos não vejo mais, falta de amor e falta de paz. Que posso fazer? Vem me dizer. Sei que é preciso falar de teu amor, levar a todos a graça do perdão. Ainda é tempo de começar. Hoje é o momento de anunciar que tu és Senhor, um Deus de amor, Jesus. Vem fazer de mim um espelho de tua luz. Vem me dar palavras pra poder
Invoquemos o nome do nosso bondoso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Estimados irmãos e irmãs, de coração sincero podemos nos achegar a nosso Deus e Pai e lhe confessar os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente, amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Querido irmão, querida irmã, diante de Deus eu vos pergunto: é esta vossa sincera confissão? Vocês se arrependem verdadeiramente de todos os seus pecados, creem em Jesus Cristo e têm o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo, se é, o afirmai dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e é da parte, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, que vos perdoo todos os seus pecados. E eu faço isso em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos os nossos pecados foram perdoados. Viva na paz, no amor e na companhia do Senhor, que te ama e quer sempre estar contigo. Amém. Se Deus não tivesse nos chamado para sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação, Jesus. Agora somos
A leitura do Santo Evangelho indicada para este domingo, 14º após o Pentecostes, é conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 18. Vamos acompanhar dos versículos 1 ao versículo 20. Meu irmão e minha irmã, pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 20 e acompanhe esta bela leitura com as palavras de Jesus, relatadas aqui no Evangelho de Mateus. Diz assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não converterdes e não vos tornastes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, sendo lançados no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai celeste que pereça um só destes pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não te atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Palavras do Senhor Jesus, leitura do Santo Evangelho. Convido a todos para juntos confessarmos a nossa fé cristã com as palavras do Credo Apostólico. Confessemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à pregação da Palavra de Deus, nós louvamos ao nosso Senhor cantando o próximo hino. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mal e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando que vai mostrar que Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mal e dor. E é maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que o nosso bondoso Deus e Salvador, através da ação do Espírito Santo, possa agora nos fazer compreender ainda mais as palavras do Santo Evangelho que há pouco ouvimos e acompanhamos, e assim nos encha de sabedoria, nos traga paz, alívio, esperança e também condições para que a gente possa perdoar, amar, respeitar cada vez mais o nosso semelhante. Amém. Texto do Evangelho que acabamos de ouvir, Mateus 18, é uma das passagens bíblicas talvez mais conhecidas e que trazem conselhos preciosos de Jesus, especialmente no tratamento com o pecador, especialmente o pecador impenitente, ou seja, aquele que não se arrepende ou tem dificuldades de reconhecer o seu erro e pedir perdão a Deus. Por isso, Jesus, de uma forma muito bonita, singela, amorosa, traz aqui conselhos e uma forma de ensino que é muito importante que a gente dê atenção e que a gente também pratique, que a gente cada vez mais
não apenas olhe para essa palavra, mas que a gente, na prática, no dia a dia, nas nossas ações e atitudes, possa corresponder à santa vontade de Deus, agindo como Ele nos ensina. Queridos irmãos, nós estamos acompanhando na mídia, especialmente, notícias do mundo todo, e notícias que não falam apenas da pandemia, não falam apenas de uma vacina promissora que a qualquer momento pode chegar, enfim, mas notícias, na maioria das vezes, trágicas, notícias que nos chocam, nos deixam perplexos, de boca aberta, essa é a verdade. A corrupção sem fim, uma corrupção que não tem mais limites. Governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, presidentes, enfim, cada um na sua área tem algo a responder, algo de errado, algo que fez contrário à vontade dos homens e de Deus. Estamos acompanhando também, com muita tristeza, inúmeros casos de violência contra a mulher, abuso sexual, especialmente contra crianças, que nos magoam e nos deixam tristes de ver essa situação em nosso próprio estado e por todo o país. Casos que nos fazem pensar cada vez mais até onde vai a crueldade do ser humano. O que mais nos falta ver, nos falta acompanhar? Enfim, poderíamos falar de tragédias, violências, roubos, acidentes, a corrupção, a violência, o abuso, inúmeros pecados e problemas diários, dos quais a gente se pergunta quando isso vai parar, se isso vai parar. Porém, talvez essa não seja a pergunta correta, mas talvez uma pergunta correta neste momento é: o que eu posso fazer diante de tudo isso? Qual é a minha reação? Será que, num primeiro momento, uma reação humana natural de apontar o dedo, julgar, condenar, criticar e desejar o pior para aquela pessoa que cometeu esse crime, esse abuso? Não perdoar? Sim, se você pensou isso, não está errado. Talvez essa seja a nossa primeira reação de ódio, raiva, de injustiça, de tantas coisas negativas que nós vemos acontecer e nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, da nossa própria forma, com o nosso pensamento. É verdade, não estamos livres de pecar, condenar, apontar o dedo e ver o erro somente no outro. Essa é a natureza humana corrompida que faz com que a gente tenha esse senso de justiça própria, de desejo com que as coisas aconteçam da nossa maneira e do nosso tempo. Mas o Evangelho de hoje, queridos irmãos, nos mostra que se o nosso irmão, não importa o pecado que ele cometeu, o erro que ele cometeu, mas fala que se ele estiver errado, especialmente se for um pecado público, sem arrependimento, devemos, em primeiro lugar, conversar em particular com ele. Esse é o conselho de Jesus, fazendo com que ele reconheça o seu pecado. Devemos mostrar, através da palavra de Deus, que ele está vivendo de maneira errada, está fazendo tudo o contrário à santa vontade de Deus e que ele pode e deve abandonar o erro e se arrepender, para que assim volte a fazer parte da comunhão cristã aqui na terra e especialmente se preparar para a vida eterna. Portanto, se um irmão nosso na fé estiver vivendo em pecado, seja um pecado contra nós ou não, qualquer coisa
que esteja o afastando de Deus, Jesus diz: mostre o erro dele, mas com um detalhe muito importante: faça isso em particular entre vocês dois. Aqui nós podemos aprender algumas coisas. Eu quero trazer 3 passos importantes que nos fazem refletir esta lição de Jesus. O primeiro passo, e muito importante, é que o ponto de partida faz de todos nós pecadores. Todos nós somos pecadores diante de Deus. Ninguém é melhor do que o outro. Por isso, Jesus diz: meu irmão, minha irmã, não julguem os outros para não serem julgados por Deus. Antes de ver o cisco no olho do outro, olhe a sujeira do seu olho. Com isto, Jesus elimina um grande mal, o orgulho. Todos, sem nenhuma exceção, estamos debaixo da mesma condição de pecadores e por isso precisamos da misericórdia, da graça de Deus, ou seja, do perdão de Deus. Ao falarmos para alguém sobre o seu pecado, fazemos motivados pelo mesmo sentimento que Deus tem por nós, que é o amor, e pelo mesmo desejo de Deus, que é a salvação. Grande perigo para a igreja cristã no meio disso tudo é ser uma igreja secularizada, ou seja, especialmente pelos exemplos negativos que nós vemos na mídia, e cada vez mais, uma mídia que em muitos casos deixa Deus de lado, deixa Deus, a Bíblia, de lado também, e assim nos faz viver, ou quer fazer com que a gente viva de acordo com os ensinamentos deles, com a vontade de cada um deles. Queridos irmãos, nós devemos olhar para este capítulo de Mateus 18 e ver que ele tem uma preocupação muito grande com cada um de nós, porque é o próprio Jesus quem está aqui falando para mim e para você. O perdão de Deus, como nós sabemos, ele cobre multidão de pecados. E sempre existe perdão para qualquer tipo de pecado, e por isso Jesus recomenda: vai e fala com ele, mas faça isso somente entre vocês dois. Se ele se arrepender, você ganhou um irmão, ganhou para Cristo. Martinho Lutero, na explicação do 8º mandamento do Catecismo Maior, quando também trata de Mateus 18, ele diz o seguinte: se alguém conhece o pecado de um irmão, não deve falar sobre ele com o outro, mas sim com ele a sós, e sem fazer alarde. E se um outro está sabendo de algum pecado de um irmão e quer falar comigo sobre ele, devo reprová-lo, de que tal procedimento está errado. E se alguém não está disposto a observar este primeiro passo na admoestação fraternal, que então cale a boca. Palavras de Lutero, muito sábias, e que também ensina conforme a vontade de Deus. Jesus diz no versículo 16: leve com você 1 ou 2 pessoas para fazer o que dizem as Escrituras Sagradas. Qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. O segundo passo nos mostra que permanece a vontade e o desejo de trazer o irmão ao arrependimento. Essa é a vontade maior de Jesus, para que haja salvação para ele, para que ele também reconheça os seus erros e mude as suas atitudes, viva para o Senhor e assim continue a sua vida conforme a vontade de Deus. Este era um costume do Antigo Testamento e assim Jesus recomenda levar 1 ou 2 pessoas para servirem de testemunha. Ou seja, se neste segundo procedimento ele se arrepender,
segue as orientações que foram dadas no primeiro passo, isto é, agora que o irmão foi conquistado de volta para Cristo, seus pecados foram perdoados e ninguém além das testemunhas devem ficar sabendo. No entanto, Jesus diz mesmo assim, se ele não se arrepender, daí a situação é muito grave e deve-se tomar um procedimento diferente. Esse é o terceiro passo que eu falo neste momento. O que é? Aonde a igreja também tem o seu papel. Ou seja, conte tudo para a igreja. E se ele não ouvir a igreja, trate-o como um não-judeu, como um cobrador de impostos. É o que a palavra diz. Não-judeu, meu irmão e minha irmã, cobrador de impostos, seria o mesmo que alguém fora da comunhão, alguém que não é mais filho de Deus. Este terceiro passo não tem a finalidade de expor a pessoa diante de todos para julgá-lo e condená-lo. É apenas um último recurso, a fim de mostrar a gravidade da situação. Não vamos mais perder tempo, pois um irmão pode estar precisando da nossa ajuda agora. Precisa de alguém que lhe apresente a verdade, e esse alguém é Cristo. Não vamos fingir que este problema não existe, seja em nossa congregação, seja em nosso lar. Por mais difícil que seja essa missão, meu irmão e minha irmã, lembre que temos Cristo ao nosso lado, o Espírito Santo, que nos traz também consolo, força e coragem para também cumprirmos essa missão. Peçamos então que Deus nos perdoe de nossos erros e que a gente possa ir ao encontro do outro também. Afinal, como nós ouvimos, também no capítulo 18, Jesus, o bom pastor, também é relatado aqui, daquele que vai ao encontro com muita alegria do pecador que estava perdido e condenado e agora foi resgatado, encontrado, porque Jesus se alegrou, porque Jesus encontrou uma vida, uma alma para si. Essa é a nossa missão também, não apenas olhar para o lado humano, frágil e pecador, que sempre deseja apontar o dedo, apontar o erro do outro, mas não olhar para o próprio. Mas devemos, com humildade, com respeito, olhar para a palavra de Deus e ver da forma tão bonita que Ele nos ensina de ir ao encontro daquele que errou, porque afinal nós não estamos livres de errar. E como é bom quando alguém nos aconselha, nos mostra o erro e nos leva também ao arrependimento apontando para Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Não estamos livres de errar, ninguém. Por mais tristes que muitas vezes nós fiquemos com a realidade do pecado humano, com os problemas sociais, com as injustiças sofridas, especialmente pelos mais pobres, menos favorecidos, não cabe a nós julgarmos, mas cabe a nós apontarmos o amor de Cristo e assim levar a palavra, levar o perdão e deixar o grande juiz, que é Deus, julgar a causa de cada um. Porque no final das contas, meu irmão e minha irmã, o que Ele quer de verdade é que todos cheguem ao arrependimento e o busquem para que vivamos numa única família, no lar eterno, na vida eterna que foi preparada para cada um de nós. Que o bondoso Senhor Jesus nos ajude nesta missão de levar Cristo para todos, perdoando, amando, respeitando, conversando, pois nada melhor do que o diálogo, nada melhor do que ir ao encontro do pecador para que assim ele se arrependa e assim ele volte para Deus. Que Deus assim nos ajude e nos possibilite todos os dias olhar para a nossa vida, mas nunca esquecer do outro que está à nossa volta, que também precisa de mim e de você. E todos nós precisamos de Deus. Amém.
Queridos irmãos, convido a todos neste momento para fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça e assim vamos falar com o nosso grande Pai de amor, um Deus que sempre nos ouve e procura fazer o melhor para cada um de nós. Nesta oração, quero incluir os irmãos que estão enfermos, continuam sobre os tratamentos e cuidados de Deus e certamente sobre as orações de cada um de vocês também, o seu Fernando Ramos e o senhor Aquilino Kiefer. Que Deus assim os abençoe e peço que vocês sempre os incluam em suas orações também. Oremos. Querido Deus e eterno Pai Celestial, nosso Senhor e Salvador, nós te adoramos, Senhor, pois podemos com muita alegria nos colocar com humildade diante de Ti, pois Tu és o nosso Pai, um Deus que foi ao nosso encontro na pessoa de Cristo Jesus, lá na cruz, nos resgatando da morte e da condenação eterna. Nós não merecíamos, ó Deus, mas o Teu amor é um amor sem igual, infinito, um amor que rompe barreiras e que venceu a morte, o diabo e o inferno e ainda continua sempre, todos os dias, renovando a nossa fé, nos fortalecendo e nos mantendo sempre próximos a Ti. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Mas nós sabemos também da nossa missão, do nosso grande desafio, que é de fato ir ao encontro do pecador, ir ao encontro da ovelha perdida, para que ele também se arrependa e assim o busque em espírito e em verdade. Reconheça que o Senhor é o único caminho, é a verdade e a vida. Não há outro além de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, porque infelizmente muitas vezes o orgulho que há em nós, o egoísmo, a vaidade, nos impedem de nos aproximarmos do próximo e especialmente daquelas pessoas que nós acreditamos que são os culpados, que erraram e por isso trazemos esses argumentos para não perdoar, para não ir ao encontro do outro, pois afinal é o outro que errou e não eu. Tire esse pensamento de nós, nos ajude, independente de quem errou ou não e do pecado cometido, mas nos ajude a perdoar mais, a amar mais e a se importar mais com o outro também. Ó Deus, nós te agradecemos, pois desde o batismo o Senhor veio ao nosso encontro, nos levando para a grande família celestial. Que o Teu Espírito Santo possa sempre nos ajudar através da palavra, através dos meios da graça, especialmente do Teu amor. Ajuda-nos, ó Deus. Nós também te agradecemos, Senhor, por cada uma de nossas famílias, que o Senhor continue abençoando no lar, no trabalho, na sociedade, dando todo o necessário para o corpo e para a vida, mas especialmente o cuidado um para com os outros, o respeito, a paciência e a tolerância, fundamental, especialmente nestes dias difíceis que estamos vivendo. Abençoe os pais, abençoe os filhos, abençoe também os familiares, abençoe as viúvas, os viúvos, abençoe, ó Deus, os nossos idosos, nossas crianças, cuida de cada um deles, que eles sintam o seu amor todos os dias e assim tenham também toda a alegria e gratidão para seguirem com as suas vidas aqui e se preparando diariamente para a vida eterna. Ó Deus, nós também lembramos dos irmãos que estão enfermos, doentes, problemas tanto do corpo como da mente. Incluímos aqui o nosso irmão Aquilino Kiefer, o seu Fernando Ramos, que continuam hospitalizados sobre os Teus cuidados. Ampara as suas famílias também, que eles possam buscar força, conforto em Ti, pois não é um momento fácil, ó Deus, pelo contrário, são muitos desafios, mas o Senhor está ao lado deles, ajuda cada um deles. Também oramos pelos irmãos que estão enfrentando a depressão, a angústia, o medo, as tristezas, os problemas conjugais, familiares, o desemprego, as angústias, o medo, enfim, ó Deus, tantos problemas, mas o Senhor é a solução para todos eles.
pois a Tua graça está sempre diante de nós. Obrigado por isso. Bondoso Deus, nós também lembramos do nosso país. Abençoa a nossa nação, todos os governantes, autoridades, dê cada vez mais sabedoria para que possam, ó Deus, cumprir com esse trabalho tão difícil em todas as áreas, mas tão essencial e necessário para o bem da população. Fique também, ó Deus, com aquelas pessoas no mundo inteiro que estão sofrendo por causa das guerras, por causa da fome, a miséria, a catástrofe que a natureza demonstra também, ó Deus, diversas formas, sejam as queimadas, os terremotos, as ventanias, as chuvas, a seca, enfim. Ó Deus, fica com todos, especialmente com aqueles que mais sofrem. Assim nós agradecemos por este culto, pela palavra que ouvimos, pedimos que nos abençoe nesta nova semana também, cada um na sua realidade, no seu dia a dia. E assim, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, agradecidos por tudo. No mais que não colocamos nesta oração, deixamos aos Teus cuidados, orando como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, o nosso muito obrigado. É muito gratificante saber que você, de onde estiver, teve mais uma oportunidade de nos acompanhar na presença deste Deus maravilhoso que nos trouxe o perdão, nos trouxe a palavra, nos fez cantar, nos fez orar, nos fez pedir e agradecer e reconhecer que nós somos totalmente dependentes dele, como também em Mateus 18 diz, como os discípulos perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus apresentou uma criança. E isso significa que nós devemos ser dependentes, como uma criança é também dos pais, para viver. E nós somos dependentes de Jesus, pois sem Ele nós não respiramos, nós não andamos, nós não vivemos. Nós não temos nada, e especialmente a vida eterna, que Ele já nos deu. Então, sejamos dependentes e reconheçamos todos os dias que Ele nos ama, Ele nos perdoa, mas acima de tudo, meu irmão e minha irmã, Ele deseja que nós também perdoemos, que nós, independentemente do certo ou do errado, quem fez primeiro ou não, se o outro está culpado ou eu não importa, perdoemos, por mais difícil que seja, e deixa Deus fazer o resto, deixa Deus julgar, que a gente possa colocar isso no coração, orar, pedir força a Deus e assim viver mais felizes, viver com a mente mais tranquila, viver como Deus deseja que nós vivamos. Nosso muito obrigado pela sua companhia. Nós desejamos a cada um de vocês as mais ricas bênçãos de Deus. Nos acompanhe sempre que possível. Divulgue este vídeo e assim mais e mais pessoas também estarão acompanhando esta palavra de Deus. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado. Desejo uma feliz e abençoada semana na companhia do Senhor Jesus e convido para que no próximo culto você novamente esteja aí. Um grande abraço, um bom domingo,
Fiquem com Deus e até mais. Agora, finalizamos este momento cantando o último louvor com o grupo. Se você souber, cante também essa música com um grupo de louvor. Que Deus os abençoe. Nos tantos contrastes de nossa gente, pé na estrada, ideias pra frente, encontro de jovens de todos os tempos, buscando vencer os contratempos. Derrubando barreiras, nossos limites, novos lugares, novos convites, amanhã chegar nesse encontro. Cristo te chamas, estejas pronto. Levar a palavra e o amor ao mundo, a quem não compreende a